Quando eles atravessam o Jordão, Deus diz para Josué, tira 12 pedras de dentro do leito, levanta o memorial do lado de fora, para que ninguém nunca esqueça o que eu fiz. Eu fiquei pensando, esse povo ia esquecer um milagre como esse. Não era esquecer no sentido da amnésia, não lembramos o que aconteceu, mas era perder a consciência, o temor e a gratidão que deveriam ter acompanhado aquela intervenção. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Quando nós entendemos redenção, tudo muda de figura. Agora, se Deus é dono de tudo, por que Ele pediu uma parte? Porque Ele pediu... E outra, Deus não pediu os 20% de José, Ele pediu 10%. A 10ª parte ou 10%. Eu acredito que há algo por trás do número 10 na tipologia bíblica. Alguns discutem, né, se na tipologia bíblica o número 10 é número de juízo ou número de prova. Por exemplo, Deus deu 10 mandamentos para provar o seu povo, mas deu 10 pragas para julgar o Egito. Então existe essa discussão. O 10 é número de juízo ou número, né, de prova? Para mim, a questão não é nem só o juízo nem a prova. O que é que está por trás das duas coisas? Os 10 mandamentos sendo dados no mesmo momento em que, ou logo na sequência em que Deus deu as 10 pragas. É um ato de redenção. 10 é um número que normalmente está associado à redenção. O Cordeiro da Páscoa, por exemplo, embora seria sacrificado no 14º dia, tinha que ser separado no dia 10. Há uma figura de redenção. Eu particularmente acredito que o dízimo não é mera e simplesmente uma forma de manter a casa ou a corte do nosso rei. É uma forma de manter uma atitude de gratidão no coração de todos aqueles que foram comprados por Ele e que nunca foram tratados por Ele como escravos. É uma forma de manter a ideia e a perspectiva correta. Agora, sabe o que é interessante? Quando o assunto é redenção, algo que você pode ter certeza, Deus defende o que é dele. Por exemplo, no dia da celebração da Páscoa, o Senhor disse, vocês vão colocar a marca do sangue sobre as portas. E o Senhor disse assim, o sangue vos será por sinal. Era o sangue que protegia a casa? Não, o sangue nunca protegeu uma casa. Se protegesse, tinha gente pintando até hoje, não era só umbral. Era a porta, a parede, o telhado, o portão. Aquilo era um sinal. Qual era o sinal? Uma mensagem profética estava sendo anunciada através dos séculos. Um dia, aquele que João Batista apontaria o dedo para dizer, esse é o Cordeiro de Deus, que a Bíblia diz, conhecido antes da fundação do mundo, morrerá por nós, seu sangue será moeda de compra. Vamos voltar naquela ideia do resgate. O apóstolo Pedro diz, não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, mas agora manifesto por amor de vós. O sangue foi a moeda de compra dessa transação. A Bíblia diz, não foi prata ou ouro. Então naquele momento, ao colocar o sangue, ele estava anunciando, um dia o Cordeiro de Deus irá à cruz, ele morrerá em nosso lugar, o seu sangue derramado, porque cada um tinha que responder com a sua vida. É por isso que Deus proibiu o povo, dizendo, não coma o sangue, porque nele está a vida. Então ao derramar sua vida, Jesus estaria estabelecendo o resgate. Então aquilo era apenas um sinal para o reino do Espírito. Quando o anjo da morte passasse e visse a marca do sangue, qual era a mensagem? Aqui tem dono, não se meta. Deus diz, quando o anjo da morte passar, o Senhor diz para Moisés, eu vou defender a casa onde está a marca do sangue. Porque quando o assunto é propriedade de Deus, Deus defende o que é dele. Agora olha que interessante. Deus diz, quando vocês dizimarem, o texto nós lemos de Malaquias, o Senhor diz, eu é que cuido do devorador. A briga agora é comigo. Quem se posiciona para defender sou eu. Há relações, e me perdoe apresentar isso tão atropelado pela questão do tempo, há relações que nós não podemos deixar de enxergar. Qual foi a primeira vez que o dízimo apareceu na Bíblia? Com Abraão em Gênesis 14, num ato de redenção. Ló, o seu sobrinho, morava, né, já ali em Sodoma, houve uma guerra. A Bíblia fala de uma guerra de 4 reis contra 5 reis, né? E eles simplesmente não puderam resistir, foram levados junto com todo o despojo de guerra. Alguém avisa o Abraão e diz, os 5 reis não conseguiram aguentar os 4. Só que levaram
seu sobrinho e a família. Se tivessem sido levados por uma dívida, a forma de resgatar seria pagando a dívida. Foram levados pela espada, Abraão diz, vou resgatar na espada. Gente, 5 reis com seus exércitos não conseguiram. Abraão pega 318 homens em caça. A gente vai chamar isso do quê? De um pelotão, de um batalhão, numa formação militar. Chama os vizinhos e diz, vamos cair para dentro. Imagina um deles perguntando, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, está com você nessa? Ele diz, claro que está. Os caras dizem, estamos dentro. O que eles vivem é um milagre, gente. Não é algo natural e normal. Agora, quando os 4 reis venceram os 5, produção, confirma se os 4 venceram os 5 ou os 5 venceram os 4. Produção é você, olha aí para mim. Gênesis 14. Quando... Eu sempre quis ter um ponto desse no ouvido. Um dia eu vou falar isso, produção, eles vão me dar a resposta aqui na hora. Pior que imaginei a cena mesmo agora. Quando aqueles reis levaram o despojo, agora eles tinham o despojo dos 9 exércitos. Quando Abraão os vence, ele que já era rico quando foi, os 5 que venceu 4 ou 4 que venceu 5? Nós já descobrimos, gente. Eu realmente me confundi algo. Quando Abraão volta, o cara que foi já era rico, ele volta agora com o despojo dos 9, os 4 que derrotaram os 5. Obrigado. E assim eu não levo nenhuma bronca do Senhor depois também, né? Sobre a sabedoria. Quando Abraão volta agora com isso tudo, o rei de Sodoma vem ao encontro dele e diz para ele, olha, eu sei que é tudo teu pelo despojo de guerra. Não está desse jeito, tá? Isso é só na minha versão. Mas ele basicamente diz, me dá as pessoas e fica com os bens. É quase como se você dissesse assim, o povo, eu não sou rei, você não precisa desse povo para comer o patrimônio, mas está dizendo, é tudo seu pelo direito de guerra. Abraão olha para ele e diz, eu não vou ficar com a sandália do que é teu. Eu não quero ninguém dizendo, eu enriqueci Abraão. Aí, se alguém imagina o rei de Sodoma dizendo, vai devolver tudo, ele diz, tudo também não, que tem uma parte que não é sua. A Bíblia diz que Abraão separa não só o dízimo, mas a 10ª parte do melhor do rebanho, para um sacerdote chamado Melquisedeque, que vem ao encontro dele trazendo pão e vinho. O livro de Hebreus vai nos apresentar Jesus como sacerdote, uma outra ordem, não da tribo de Levi, mas ele é chamado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que vem para instituir uma nova aliança, que será celebrada baseada nesse ritual de pão e vinho. Entendendo isso, vá comigo agora para Hebreus, porque eu fiquei de dar a base bíblica neotestamentária do dízimo no Novo Testamento. Hebreus capítulo 7. O verso 1 começa dizendo, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando esse voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça, e depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Eu sei que isso aqui dá uma briga na teologia. Alguns dizem que ele é uma teofania, manifestação de Jesus. Outros dizem, não, ele é só um tipo. Quando a Bíblia diz foi feito semelhante, para mim é tipo. Mas independente do que você crê, não vai mudar o que vem na sequência. Foi feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. 4. Veja como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Verso 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem de acordo com a lei de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. 8. Aliás, aqui os que recebem dízimos, está falando da lei mosaica e do sacerdócio levita, né? São homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive, Cristo. 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro desse. A Bíblia está dizendo, quando Abraão se curva diante de Melquisedeque, tipo de Cristo, entrega os dízimos. Quem é Abraão? Pai de Isaac, que por sua vez terá
um filho chamado Jacó, que o nome vai mudar para Israel, que então terá entre os seus 12 filhos um chamado Levi. Levi é bisneto de Abraão. Quando a Bíblia diz Levi ainda estava nos seus lombos, não está fazendo afirmação biológica, está fazendo uma afirmação simbólica. A Bíblia diz que quando Abraão, como bisavô de Levi, se curva, Levi e toda a tribo sacerdotal se curvaram diante de um sacerdócio maior, Melquisedeque. Aquele que vem trazendo pão e vinho, que tipifica Cristo, eles se curvam e dizem: os dízimos, que pela lei são nossos, a partir de agora passam a ser seus. Se isso não é a transição da velha para a nova aliança dos dízimos com um novo destinatário, me explique o que é. Porque não tem um crítico dos dízimos que ofereça uma explicação para um texto tão claro como esse. A pessoa fica discutindo, é da velha ali. Eu digo, meu irmão, vai te fazer mal se você praticar. A Bíblia diz que nós temos uma nova aliança baseada em melhores promessas, que tem Jesus como fiador. Então, se a velha já tinha uma contribuição mínima de 10%, nós conseguimos acreditar numa aliança melhor, maior, baseada em melhores promessas, com o melhor fiador, que regrediu. A maior parte do tempo a discussão é simplesmente uma avareza de quem não quer preencher a cota e que não quer entender o que é redenção. Quando eu comecei a entender essas coisas, lá em casa tudo mudou. Eu normalmente gostava de, quando íamos para a igreja no dia entregar o dízimo, eu trazia meus filhos perto e dizia, vem cá todo mundo. Nós ajoelhávamos e a gente segurava aquilo na mão e dizia, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor comprou as nossas vidas. Nós não nos pertencemos, todos nós somos teus. Nada do que nós temos é nosso, tudo é teu. O Senhor misericordiosamente nos deixou usufruir da maior parte do que é seu. Mas ao entregar essa pequena parcela de tudo o que é seu, nós queremos reconhecer o seu ato de compra. Nós queremos reconhecer a sua bondade, nos permitir tanto gerenciar como usufruir aquilo que é seu. Nesse momento nós estamos declarando algo. Deixa eu te dizer, eu acredito que assim como quando eles colocavam a marca do sangue naquela porta, quando alguém dizima, ele está comunicando uma mensagem no reino espiritual. Essa pessoa não está apenas participando de uma forma de dar manutenção, ou até mais do que isso, avanço para o reino de Deus. Ela está colocando um selo de propriedade em tudo que tem. Ela está dizendo para todo o reino espiritual, isso aqui pertence a Deus, isso aqui tem dono. Quem está entendendo, diga amém. Parece que nosso tempo acabou. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar com vocês, mas eu preciso falar algo rapidinho antes de terminarmos. Primeiro, eu olho para a questão do dízimo muito mais como uma espécie de teste de fidelidade, uma oportunidade de nos mantermos conscientes. Sabe, Deus sabe que o seu povo é esquecidinho. Quando eles atravessam o Jordão, Deus diz para Josué, tira 12 pedras de dentro do leito, levanta o memorial do lado de fora, para que ninguém nunca esqueça o que eu fiz. Eu fiquei pensando, esse povo ia esquecer um milagre como esse. Não era esquecer no sentido da amnésia, não lembramos o que aconteceu, mas era perder a consciência, o temor e a gratidão que deveriam ter acompanhado aquela intervenção. Jesus chama os 12 para perto de si na última ceia e diz, negócio seguinte, cambada, eu vou morrer pelos seis tudo. Mas todas as vezes que vocês comerem o pão, todas as vezes que vocês beberem o cálice, eu quero que vocês lembrem. Ele está dizendo, isso não é um ritual qualquer, é uma forma de cultivar e manter acesa uma consciência. Eu acredito que o diz muito mais do que financiar o reino de Deus, ele nos mantém conscientes de uma verdade. Nós somos resgatados, nós não somos donos de nada. Quem está entendendo, diga amém.